Salmo 119, nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos expositivos no Salmo 119. Esse aqui é o maior salmo da Bíblia, né? E um dos motivos pelos quais é o maior, porque o salmista teve a brilhante ideia de fazer com que as divisões dele fossem baseadas no alfabeto hebraico, que são 22 letras, 22 blocos. E o interessante é ver que na poesia hebraica, isso não é perceptível no português, né? Não apenas cada bloco começa com uma letra, né, do alfabeto hebraico, mas cada frase de cada bloco começa com a letra correspondente daquele alfabeto. E hoje nós chegamos a os versos 89 até o 96. Já passamos da metade aí do nosso estudo. E iremos ler hoje a perícope que se encontra do verso 89 até o verso 96. Nessa noite eu quero falar para os irmãos sobre a palavra de Deus sendo eterna e imutável. A palavra de Deus é eterna e imutável. Diz assim o texto sagrado a partir do verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que eles me têm dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ó Deus, muito obrigado pela tua santa, rica e viva palavra. Obrigado porque ela tem sido a nossa regra de fé e de prática. Palavra do Senhor, inerrante, inspirada, infalível. Obrigado, Deus, porque cremos que de modo sobrenatural não trata-se apenas de letras, de conceitos humanos, mas é a instrução do Senhor, a boa instrução do Senhor, a boa lei do Senhor para conosco. Por isso nós rogamos essas bênçãos a Ti, rogando também que o Senhor nos direcione, incline o nosso coração, o nosso desejo e o nosso prazer em conhecer-te cada vez mais por meio da palavra, Deus. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nessa noite eu quero falar para os irmãos, baseado nesse texto, sobre o tema: a palavra de Deus é eterna e imutável. Os irmãos já perceberam, eu já comentei aqui algumas vezes, de como a palavra, a lei de Deus é central no Salmo 119. A palavra, ou o mandamento, ou o preceito, ou a escritura, ou a lei, ou a instrução do Senhor, vai aparecer em absolutamente todos os versos, dando ênfase, o salmista, sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Deus. E isso sempre foi, irmãos, a tônica do povo de Deus, a sua palavra. Outrora falada pelos profetas, depois pelos apóstolos e depois a sua palavra escrita. Ao longo dos anos, os cristãos foram se distanciando dessa palavra. E é basicamente isso que culmina a reforma protestante. E por que somos católicos e apostólicos, no sentido de a igreja de Cristo é universal e ela é apostólica também, né? Apesar do nome ser muito desgastado, né? Porque nós vivemos num tempo e numa geração onde parece que
busca-se cada vez mais nomenclaturas, né, para dar validade ou importância à igreja ou à denominação, né? A igreja de Cristo é uma igreja católica, no que se refere, é uma igreja que está espalhada por todo o mundo, né? Essa é a ideia da catolicidade. É uma igreja apostólica. A nossa igreja, ela está baseada na doutrina dos apóstolos, a mesma doutrina, né, que Lucas escreve em Atos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a mesma doutrina que a nossa igreja permanece. Mas não somos romanistas, não é? E de vez em quando aparece alguém do deixa disso, né? Parece que querendo refazer um laço muito bem quebrado no século XVI, que faz com que nós possamos ser chamados de protestantes. E o que tudo isso tem a ver com o Salmo 119 e com a palavra de hoje? É justamente isso. É porque uma das máximas da reforma protestante, uma das bases, dos pilares que faz com que nós sejamos chamados de protestantes, é porque uma das grandes brigas e uma das grandes defesas dos reformadores foi fazer com que essa igreja fosse guiada somente pela palavra, somente pela escritura. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e não tem como negar, né? Católica, apostólica, romana. E aí estávamos conversando sobre um determinado assunto. E no meio da conversa eu usei um argumento bíblico e ela contra-argumentou dizendo assim: é verdade. É que vocês usam a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Tem somente a Bíblia como fonte de autoridade. Nós não. Nós temos também a tradição e o Papa. Inclusive uma das maiores heresias do cristianismo, né? Uma das maiores heresias do cristianismo. E a gente não tem que ter vergonha de dizer um negócio desse não, irmãos. É justamente isso que faz com que nós sejamos protestantes. Um belo impedimento do próprio Cristo, do próprio Deus, na história da igreja, dado o rumo e o caminho que estávamos tomando. Não, nós não temos outra fonte de autoridade. O pastor não é fonte de autoridade, o profeta não é fonte de autoridade, o pregador não é fonte de autoridade, a denominação não é fonte de autoridade. Os nossos documentos teológicos, os quais nós temos uma grande importância, nem mesmo eles, até mesmo eles deixam claro que eles não são fonte de autoridade. Nossa fonte de autoridade é somente a Escritura, é somente a palavra, é somente a Bíblia. É por isso que é ela, nessa frase, né, aí cunhada, muito popular entre os evangélicos, né, a nossa única regra de fé e de prática. É somente ela, é somente com base nela que nós nos baseamos. Temos a direção apenas de Cristo como o representante maior da igreja, que é dele mesmo. E é exatamente isso que nos mostra esse texto também, pois o salmista insiste em sempre voltar para a palavra, mostrando, em primeiro lugar, isso está aí nos versos 89 até o 91, que essa palavra, ela é eterna e imutável. Isso, inclusive, é uma das bases, né? Quando o tema é a Escritura, a palavra de Deus. Uma das características da palavra de Deus é o fato de ser ela eterna e imutável. E aqui o autor vai trabalhar justamente sobre a eternidade da palavra de Deus e a imutabilidade da palavra de Deus. E diz ele então nos versos 89 a 91, para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Nós vivemos, irmãos, num mundo de constantes mudanças, não é verdade? Vimos isso lá no acampamento, né, falando sobre as características da pós-modernidade. Uma delas é justamente essas mudanças constantes e contínuas, né? A falta de um referencial absoluto, a falta de verdades absolutas. As verdades são muito maleáveis, são muito mutáveis, são muito adaptáveis, de acordo com a cultura, com as circunstâncias, com as leis, com as tendências. Inclusive, irmãos, é esse o motivo pelo qual a palavra de Deus gera tanto escândalo no mundo. E sempre vai gerar. Inclusive, é esse o motivo pelo qual igrejas que decidem manter essa fidelidade,
essa rigorosidade e imutabilidade da Escritura e da doutrina são taxadas como igrejas tradicionais, ou ortodoxas, ou puritanas, ou seja lá o que for. Que na maioria das vezes são nomenclaturas que servem muito mais para trazer uma visão pejorativa acerca da denominação ou daquele grupo de cristãos do que benéfica, né? E é assim que de fato tem que se manter o remanescente fiel de Deus. Porque nós não seguimos a doutrina de homens, que se adapta, que se molda de acordo com o tempo, com a característica cultural, social, antropológica, política. E eu já comentei aqui que nós não estamos falando de mudanças superficiais, de coisas que são naturais de se mudar, né? Acho que eu comentei aqui com os irmãos, eu comentei com os presbíteros, né? Que eu estava olhando uma das fotos antigas da nossa igreja aqui, né? E aí estava lá a foto da escola dominical, né? Todas as mulheres de vestido até o chão, até o pé, com uns chapéus bonitos assim, os homens todos eles de terno e gravata, né? E eu costumo, aí ninguém ia, talvez você diga assim, mas naquela época não era tão quente. Aí Itabuna do mesmo jeito, é Nordeste do mesmo jeito, é linha do Equador do mesmo jeito, o clima é o mesmo. Talvez só um pouquinho mais ameno, né? Mudou, né? Mudou. Algumas coisas mudam, irmãos. Mas aquilo que é preceito de Deus, aquilo que faz parte do que a teologia chama da sua lei moral, isso é imutável. E é diante de tudo isso que o salmista está exaltando a imutabilidade da palavra de Deus, a eternidade da palavra do Senhor. Então, diz ele, para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra nos céus, né? Tua palavra nos céus aponta para essa ideia da eternidade da palavra de Deus, né? A palavra que foi propagada, as promessas que foram faladas, que foram proferidas, que foram ditas lá na eternidade e vem sendo cumprido ao longo da história. Ele também vai falar da fidelidade de Deus a si mesmo, a sua palavra, aos seus preceitos, a sua promessa. Diz ele, a tua fidelidade se estende quando? De geração em geração. Isso também é um grande alento para nós, né? Porque isso faz com que nós paremos para refletir, irmãos, por exemplo, como nós lidamos com as nossas frustrações. Você lida bem com frustrações? Já parou para pensar nisso? Como é que você lida com as frustrações, com planos frustrados, com objetivos frustrados, com ideias frustradas, com relacionamentos frustrados? De um modo geral, nós não temos muita habilidade a lidar com esse negócio. De modo geral, nós lidamos muito mal com as frustrações. Tanto quando se tratam dos nossos planos, quando se trata de frustração com pessoas. E todos nós estamos passivos de sermos frustrados e de frustrarmos outras pessoas. Diante dos nossos compromissos, por exemplo, das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, quem aí é inerrante em seus compromissos? Quem de nós é inerrante naquilo que diz, naquilo que fala, não é? Às vezes é até difícil explicar isso para a criança, né? A criança tem uma determinada idade, ela interpreta a coisa de modo muito literal, né? Às vezes acontece de eu dizer algo às crianças e aí não dá certo. E por que não dá certo? Misericórdia, por causa de 1 milhão de coisas, né? Por que as coisas não davam certo? Porque nós somos falhos, somos fracos, não planejamos bem, planejamos errado, não temos conhecimento do futuro, falhamos, erramos. É assim ou não é? Erramos. Mas Deus não. Com Deus não existem imprevistos, não existem erros, não existem falhas. Deus não é pego de surpresa. Ele não depende do futuro, das circunstâncias. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. É Ele quem fez todas as coisas. É Ele quem determinou todas as coisas. O salmista diz isso, né? Que a tua fidelidade vem de geração em geração. Foi Ele quem fundou a terra. E ela permanece. É conforme o juízo do Senhor que tudo se mantém até hoje. Ele é esse grande governador do universo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo que acontece no cosmos, sobretudo no nosso planeta Terra aqui, é obra de suas mãos. É plano dele. É execução dele. Eu nem gosto de falar a palavra plano em relação a Deus, né? Teologicamente falando,
Sobretudo no que se refere à palavra plano ou planejamento, segundo o nosso entendimento, né, cultural, ela não é muito ideal porque todo plano está passivo de ser executado ou não, né? Na verdade, todo planejamento é assim, né? É por isso que não trata-se de uma execução, trata-se de um planejamento. Mas com Deus não é bem assim, né? Porque aquilo que Ele planeja não está passivo de acontecer ou de não acontecer. Não existe se. É por isso que trata-se de uma heresia muito grande, irmãos. Misericórdia, a gente tem que ter paciência com essas coisas. Quando a gente pode achar que Deus pode se curvar diante da vontade do homem. Que Deus pode mudar os seus planos ou adaptar os seus planos de acordo com os caprichos ou a insistência humana. E erram aqueles que pensam assim, olha, não, mas Deus tinha esse plano para fulano de tal. Mas olha, ele quis ir por ali, então Deus deixou. É a visão super equivocada e nada bíblica do livre-arbítrio, né? Nada bíblica do livre-arbítrio. Que Deus é esse que tem planos para o homem e se rende à vontade ou à insistência do próprio homem, planos do homem que vão de encontro aos planos de Deus. Deus é pego de surpresa, então? Ele muda seus planos? Ele muda seus pensamentos? Não, não. O salmista diz que Ele é esse que tem a sua palavra eterna, firmada na eternidade. E que absolutamente nada, é Ele que conforme os seus juízos. O juízo de Deus aponta aqui para a sua própria decisão. Ele, com base na sua própria decisão, na decisão juntamente com a Trindade, é Ele que faz com que tudo aconteça e tudo permanece conforme o seu juízo. Tudo se mantém até quando? Até hoje. Até hoje. Pois todas as coisas estão ao seu dispor. João Calvino, comentando esse salmo aí, ele disse que o salmista aqui está, na verdade, ensinando que Deus permanece mesmo quando tudo na terra muda. O mundo muda, as características sociais mudam, antropológicas, culturais. O mundo se moderniza, mas a palavra de Deus permanece para sempre e imutável. E é isso que deve, inclusive, trazer, irmãos, alívio aos nossos corações, tranquilidade aos nossos corações. Nós não servimos a um Deus que se adapta ou que é influenciado pelas circunstâncias. A imutabilidade de Deus, irmãos, é uma das características que inclusive só Ele tem, né? Diferente de nós que não recebemos essa característica, né? Às vezes a gente só acha que Deus não nos deu aquelas três mais famosas, né? Que a sua onisciência, onipresença e onipotência, né? Mas não são esses apenas os atributos não comunicáveis de Deus. A sua imutabilidade é uma delas. Ele é o Deus que não muda jamais. Que não muda jamais. Isso deve ser e servir de esperança, de alento aos nossos corações. Nós mudamos, nós erramos, nós falhamos e também somos alvos, não é, desses erros, dessas mudanças, dos imprevistos, das frustrações, dos planos frustrados. Deus não, Deus é imutável, a sua palavra é imutável e é eterna, e isso traz tranquilidade aos nossos corações, traz paz aos nossos corações. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a palavra de Deus, ela também é a fonte de prazer. A fonte de prazer, e prazer aqui tem a ver com alegria, com contentamento, com satisfação, e de preservação na angústia. A palavra de Deus é a fonte de prazer e preservação na angústia. Diz assim os versos 92 e 93. Se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. O salmista revela que em meio à dor encontrou prazer na palavra de Deus. Em meio à angústia encontrou contentamento na palavra de Deus. Encontrou paz na palavra de Deus. Em vez de buscar fuga ou um alívio momentâneo nas coisas deste mundo, ele mergulhou na verdade de Deus e encontrou vida. A palavra não é apenas, irmãos, uma instrução, uma mera instrução para nós, mas ela é fonte de consolo, ela é fonte de sustento, ela é fonte de vida em meio
a aflição. Nós vemos isso durante todo o Salmo 119, em quase todos os versículos, como o salmista olha para a palavra de Deus como fonte de refúgio, como fonte de alívio. E essa é a grande questão. Onde você tem buscado prazer e alívio em meio à angústia? Onde você busca prazer e alívio em meio às tribulações? A palavra de Deus tem sido o seu prazer na angústia, na dor, no estresse, no medo, no sofrimento. Nós, enquanto crentes, irmãos, sobretudo que nos esforçamos para nos manter fiéis, geralmente a gente não busca fontes de prazeres necessariamente pecaminosas, como fazem o mundo. O mundo busca como fonte de prazer, para lidar com a angústia, com o estresse, com o sofrimento, com a dor, muitas vezes em coisas pecaminosas, na bebida, no sexo, nas drogas, nos jogos, em coisas pecaminosas. Nós, enquanto crentes, muitas vezes fazemos de coisas que não são necessariamente pecaminosas a nossa fonte de prazer. O difícil é assumir isso e admitir isso. Quer ver uma coisa? Muitas vezes é meio a fonte às nossas angústias, às tribulações, ao estresse, ao cansaço. A gente entende que a gente só pode ficar aliviado, só vai desestressar, só vai relaxar se pegar um final de semana na praia, na casa de praia ou no sítio. Então tem que ir. Tem que ir, porque se não for, fica estressado, fica angustiado. Não, irmãos. O pastor, então, está dizendo que é errado ir para a praia, ir para o campo. Não, é bênção. Mas tenha cuidado para não colocar isso num lugar alto demais no seu coração. Ou então tem gente que acha que só desestressa se chegar na sexta-feira e ficar até 2 horas da manhã assistindo Netflix, comendo um monte de besteira, um monte de porcaria, que ali é a hora de relaxar. Não, pode fazê-lo também, mas isso não pode ser a nossa fonte de alívio. Tem muito crente buscando fonte de alívio, irmão, nos remédios, que acha que só pode dormir ou só vai paz se tomar aquele remédio lá. Não, irmãos, a nossa fonte de prazer é a palavra. Ah, irmãos, como tem crente buscando como fonte de refúgio, de alívio e de contentamento na comida, nos doces. E perceba, todos esses exemplos que eu disse aqui, no entretenimento, todos esses exemplos que eu dei aqui, são coisas que todos nós estamos passivos, viu? Coisas que a gente acha que não é pecado, qual é o problema, né? Em fazer tal coisa? É pecado fazer tal coisa? Não, não é. A melhor, depende. Depende. O quanto isso ocupa o lugar no seu coração. O salmista diz, olha, a minha fonte de prazer, aliás, diz o salmista, na verdade, aqui é uma cena como se o salmista estivesse olhando para o passado, né? Lembrando das suas angústias e dizendo, olha, se o meu prazer não estivesse na lei do Senhor, eu estaria perdido. Se não fosse a tua lei, o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Não há nada, irmãos, que possa ser mais eficaz em nossas vidas, diante da angústia, do sofrimento, da dor, das frustrações, senão a palavra de Deus, senão a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o estômago da alma. Sem ela nós perecemos, disse Spurgeon, comentando também esse salmo. Portanto, em primeiro lugar, nós vimos que a palavra de Deus é eterna e imutável. Em segundo lugar, a palavra de Deus é a fonte de prazer e preservação na angústia. Em terceiro lugar, isso está presente nos versos 94 e 95, a palavra de Deus confirma a nossa identidade e garante a salvação do crente. O salmista, então, confia na sua identidade, na identidade cravada, impressa pelo próprio Deus nele. E essa certeza não vem das emoções ou das circunstâncias, mas da palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que nós cremos no que cremos, não é porque nós somos presbiterianos. Eu costumo dizer que, olha, se eu não fosse pastor e eu fosse para um lugar que não tivesse igreja presbiteriana, eu ia continuar crendo exatamente nas mesmas coisas que eu creio hoje. Porque eu creio no que creio, não é porque a IPB me disse, nem porque está na Constituição, nem na Confissão de Fé. É porque o Senhor revelou isso a nós por meio da palavra. Aliás, eu comecei falando, nós somos protestantes, né? Nós somos protestantes, nós cremos no que cremos e como cremos,
Não é porque nós somos protestantes. Não é porque nós somos evangélicos. Porque se a gente chegar no lugar onde não haja igreja evangélica, a gente vai continuar crendo exatamente a mesma coisa que cremos hoje, não é isso? Porque cremos. Não é porque Lutero disse, não é porque Calvino defendeu. Não é porque Bavinck que organizou. Não é porque os irmãos do Westminster sistematizaram. Mas é porque é a revelação da palavra de Deus. É a boca do Senhor falando conosco. Basta ler a Bíblia, basta ler a Escritura. E essa é a palavra que permanece para sempre. Isso é o que forma, irmãos, a nossa identidade enquanto servos de Deus, enquanto cristãos. Até mesmo a palavra cristãos, né, que não é bíblica, é bom sempre lembrar, né? Mas é um modo como a história encontrou para nominar esse grupo, né, como seguidores de Cristo, né, como pequenos cristos, né, que inclusive, segundo historiadores, surge de modo pejorativo, né, o nome cristãos. Mas nós somos o povo de Deus, somos o povo da palavra, somos o rebanho de Cristo, somos o rebanho do Senhor, somos o edifício de Deus, somos o corpo daquele que é o cabeça, que é Cristo. E o que é que dá essa identidade a nós? É a palavra, irmãos, é a palavra do próprio Deus, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. O salmista diz, sou teu. O salmista aqui olha para essa ideia dele como propriedade do próprio Deus. Nós não somos propriedade, nem somos fruto. Apesar de Deus ter usado todas essas coisas as quais eu mencionei, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós amamos, os documentos do Westminster, a Reforma Protestante, a história do cristianismo, apesar de Deus ter usado todas essas coisas, nós, em essência, somos o povo de Deus. Nós podemos dizer como salmista, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Então pede ele, salva-me, pois busco os teus preceitos. Mais uma vez aqui o salmista se volta para os ímpios, para dizer que estes os espreitam para o destruírem, mas eu considero os teus testemunhos. Você e eu precisamos ter essa convicção, irmãos, a quem nós pertencemos. Pertencemos àquele que disse assim, olha, estes são as minhas ovelhas, são aqueles que o Pai me deu. E aqueles que o Pai me deu, eu jamais os lançarei fora. É com base nisso que nós podemos ter, então, certeza da salvação. Hoje nós fazemos parte de uma família. Como lemos no texto lá de Romanos, nós éramos como inimigos de Deus, agora não mais. Agora somos amigos de Deus, agora temos relacionamento próximo com o Senhor. Fazemos parte desta família da fé, que é a família do Senhor, a qual nós somos enxertados como filhos adotivos, por meio da adoção, por meio de Cristo, da obra do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus confirma, irmãos, a nossa identidade, mas também garante a nossa salvação. Em quarto e último lugar, isso está presente aí no verso 96, esse texto nos ensina que a palavra de Deus é, então, ilimitada em sua perfeição. Diz o texto, tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Tudo que é humano, irmãos, ou criado pelo homem, tem um fim. O conhecimento, a força, a beleza, a fama. Mas a palavra de Deus transcende os limites. Sua sabedoria é insondável, sua justiça é eterna e o seu poder infinito. A palavra de Deus então aponta para Cristo, o verbo eterno e perfeito. Toda a escritura, na verdade, aponta para Cristo. Ele é o verbo encarnado, a palavra encarnada, a revelação perfeita de Deus, a fidelidade de Deus visível em Cristo. Cristo, irmãos, é a própria encarnação da verdade, da palavra. Mais especificamente ainda, né, da palavra de salvação. Ele é a encarnação do Evangelho. Ele é a encarnação das promessas de Deus, que alcançaria um povo, que salvaria um povo, que entregaria o seu filho para morrer por um povo específico. É por isso que a alegria na angústia é garantida por Cristo. É com base nisso, na eternidade da palavra, na firmeza da palavra, na certeza da salvação, que nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E nele nós estamos firmados, porque a nossa identidade está segura em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ter certeza de que Ele é essa perfeição ilimitada, que encontra no seu ápice, na pessoa de Cristo, a perfeição. Palavra que nos alcançou, palavra que nos alimenta diariamente, sempre que paramos para ler a palavra de Deus. Você crê que Deus fala conosco hoje? Fala. É só você abrir a Bíblia e ler. De Gênesis a Apocalipse Ele fala. Se você quiser ouvir a voz de Deus falando alto com você, leia a Bíblia em alta voz. Coloque lá, hoje em dia tem uma série de recursos, né? Coloque lá, em vez de você estar ouvindo outras coisas, coloque a Bíblia em áudio lá para ouvir e ouça Deus falando por meio da sua palavra. Ela se encaixa perfeitamente aos nossos dias, aos nossos problemas, às nossas lutas, às nossas tribulações. E cremos que de modo sobrenatural, de uma forma como não podemos compreender, o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco. E é a essa palavra, é a este Senhor da palavra que nós rogamos que Ele continue falando conosco, que Ele continue nos instruindo por meio dela, para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor mesmo aplique essa palavra nos nossos corações e nos dê graça e vida por meio dele. Vamos nos colocar.